Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Me perguntaram se eu estava gripada, porque eu estou com um semblante assim meio danificado. Mas é consequência do Roots, pessoal. Nós estivemos ali acampando, né, durante 2 dias. Pareceu mais, pareceu talvez uma semana. Mas foi um tempo tão precioso. E é aquilo que eu acabei de falar na oração. Nós estamos aqui, nós fazemos o que nós fazemos porque nós cremos. Nós cremos que aquilo ali, aquele acampamento não é apenas um entretenimento. Muitos pais deixam seus filhos irem para o acampamento por ser um tempo diferente, por ser um tempo bom, por ser uma experiência de acampar assim de barraca. Mas nós, que temos uma visão espiritual, nós cremos que o Senhor está se movendo naquele lugar. Eu sou fruto de um acampamento. Por 5 anos da minha vida, eu passava para pular o carnaval na Barra de São Miguel, para quem conhece Maceió, e eu era convidada para ir para um acampamento de família, não era acampamento de jovem, e ali com a roupinha mesmo de carnaval, eu ia para aquele lugar, e olha que coisa incrível, não foi uma palavra de vitória, não foi uma palavra profética que me levou à conversão, mas foi ver que ano após ano, aquelas pessoas estavam ali reunidas naquela fé, falando de uma forma tão simples do amor de Deus, e aquele amor impactou a minha vida. Então, nós cremos, nós temos fé que a palavra que foi lançada nesse acampamento sobre a vida dos jovens, ela vai frutificar. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos de que forma, mas nós cremos que foi uma palavra do Senhor lançada. E nós chamamos algumas pessoas, porque o Roots também, para quem não conhece, Roots significa raiz, tá? Então é acampamento raiz mesmo. Eu quis, assim, dar um pouco de tecnologia, levei um fogãozinho, fiz um cafezinho, porque também, né, a gente é filho de Deus. Não fiz na fogueira, não. Mas a ideia do acampamento é essa, é levar aqueles jovens a terem essa experiência, assim, realmente imersos, né, na natureza, e a palavra que é lançada sobre eles são doutrinas da nossa fé. Porque, às vezes, nós estamos na igreja e não temos tempo de fazer essa doutrinação. Então, naquele acampamento, nós fazemos isso e também nós aproveitamos para descobrir novos talentos. Né? O Celso pregou lá para nós pela primeira vez, foi uma bênção. Dá uma salva de palmas aí para o Celso, que se dispôs a estar conosco. Queridos, e nós temos uma pregadora assim, impressionante. Eu fiquei impressionada, a Gi. Nossa, mas ela falava com a naturalidade, que eu falei assim, eu vou colocar ela na escala de dezembro. Parabéns, Gi. Dá uma salva de palmas para ela também, para ela não ficar sozinha, sem palma. Tivemos ali o Pedro, mas o Pedro foi a primeira vez que falou? Primeira vez também, aí ó, super bem. Que coisa boa. Nós vamos assim investindo na nova geração, né, e crendo que eles de fato serão usados por Deus, para a glória de Deus. Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Milagres. E essa palavra o texto que eu vou pregar, eu comecei a pregar na semana passada, e aí eu dei uma empolgada e não consegui acabar. Na verdade, eu falei a metade da pregação. Então, nós vamos trabalhar nesse texto. Se você quiser ir abrindo na sua Bíblia, está em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 30. Hoje nós só vamos falar do 13 até o 30, porque nós falamos na semana passada, do 1 até o 12, tá bom? Mas mesmo assim eu vou fazer um resumo para quem não estava, e eu sei que tem muitas das pessoas que estão aqui hoje que não estavam nesse dia de domingo passado. E nós começamos falando que os milagres, acharam? Amém? Glória a Deus. Mas também vai ser projetado aqui, tá bom? Nós falamos que os milagres têm propósitos específicos. Nós vemos durante toda a história bíblica que o Senhor ia fazendo os milagres, e quando nós lemos, nós reconhecemos que é a mão de Deus, porque está escrito, porque a palavra diz assim, e o Senhor
fez determinada coisa, e o Senhor estava com José na prisão, o Senhor estava com Moisés, fala com Moisés, o Senhor falou com José que Maria estava grávida do Espírito Santo, mas muitas vezes na nossa vida os milagres a gente não reconhece. Talvez se a história do Inácio tivesse aqui escrita na Bíblia, e aí Deus estaria revelando assim, olha, mas o Senhor fez isso e isso aqui na vida do Inácio. Aí a gente ia dar um glória a Deus bem forte, porque o Senhor tem feito milagres na nossa vida, mas nós muitas vezes não temos reconhecido esses milagres. Então, uma das coisas que eu falei aqui na semana passada foi que, será que o Senhor deixou de fazer os milagres? Ou será que nós não temos testemunhado dos milagres que Deus tem feito na nossa vida? A gente acha que é uma coincidência, a gente acha que é uma conexão, porque você foi apresentada a determinada pessoa. Às vezes, alguém dá um socorro para você e você pensa que a pessoa é só bondosa, é só generosa, mas é Deus usando a vida daquela pessoa para fazer algo por você. Então, Deus tem as diversas formas e usa diversas pessoas para fazer milagres na sua vida. E nós não reconhecemos, mas o milagre tem um propósito específico de você reconhecer o poder de Deus, desse poder de Deus ser revelado na sua vida, na sua visão, nos seus olhos, aquilo que você não consegue ver com os olhos naturais, o Senhor revela o seu poder, para que você possa ver pelos seus olhos espirituais. Será que você tem visto os milagres do Senhor na sua vida? Quando nós lemos as Escrituras, vendo os milagres que Jesus fez, não só os milagres do Antigo Testamento feito por Deus soberano, Yahvé, mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus caminhando e fazendo os milagres. Você começa a história da igreja no livro de Atos, você vê os apóstolos fazendo os milagres também, seguindo a missão. Você começa a entender que não existe nada que é difícil para o Senhor. Não existe nada que é impossível para o Senhor. E esse Deus que é soberano, esse Deus que é criador, esse Deus que faz o sol nascer todos os dias, que tem o controle da natureza, que tem o controle de todas as coisas, ele também, através do milagre, ele quer mostrar o seu cuidado e o seu amor pela sua vida de forma particular. Não é incrível como Deus, diante de milhões e bilhões de pessoas, ele encontra você no meio da multidão. E ele responde especificamente aquilo que você tem clamado. Não é impressionante? Um dos objetivos do milagre é esse. É mostrar, revelar a você que ele tem poder, mas também ele cuida de você, ele cuida da sua vida. E isso fortalece a nossa fé. Todas as vezes que você ouve o testemunho de alguém. E é por isso que eu pedi aos irmãos para falar, para gravar um vídeo sobre o testemunho de vocês. Todo mundo aqui tem um testemunho de milagre para contar. Porque você, quando vê o testemunho de alguém, você crê que o mesmo Deus que operou na vida daquela pessoa é o mesmo Deus que é capaz de operar na sua vida. Isso fortalece a nossa fé. Não é verdade? Então vamos gravar o vídeo, gente. Ainda estou esperando, não acabou o mês inteiro nós falaremos de milagre, mas não só falaremos, mas veremos com os nossos olhos os milagres acontecerem nesse lugar, amém? Eu não estou falando isso da boca para fora, eu não estou falando isso porque eu ensaiei. Eu vou dizer mais uma vez, nós não só falaremos sobre milagre, mas nós veremos com os nossos olhos os milagres acontecerem nesse lugar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu espero que essa série faça isso, fortaleça a sua fé. Você não está sozinho. Nós cantamos isso aqui incessantemente. Nós temos um Deus de milagre, nós temos um Deus que é capaz, que Ele vai à frente, abrindo os caminhos. Em nome de Jesus. E nós estamos usando aqui esse texto, 2 Crônicas, Antigo Testamento. E nós estamos falando da vida e do reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, ele foi chamado para assumir o trono com 35 anos,
e reinou durante 25 anos. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi um rei que todas as outras nações viam que ele estava sendo grande, que ele estava sendo poderoso. Ele estava realizando muitas coisas boas. Ele estava fortificando as cidades e por isso dificultava que outras nações invadissem aquele lugar. Ele não só fazia isso, mas ele construía armazéns para guardar muitos alimentos, e uma nação que tem alimento é uma nação rica até os dias de hoje. A palavra de Deus vai nos dizer que ele, lá no capítulo 17, depois você olha, agora não, que ele era um rei que tinha homens experientes para combate. Isso é de uma preciosidade naquele tempo. Porque, queridos, você ser invadido por um exército inimigo era você ser saqueado, era você ter a sua cidade totalmente aniquilada, a sua esposa, os seus filhos serem levados, os seus homens serem levados para serem feitos escravos. Então, era um homem que era poderoso. Mas não só isso, não só em termos materiais, em termos profissionais. Não só isso, a palavra de Deus vai dizer também nos capítulos 17, 18, 19 e 20, que ele liderou o povo nos caminhos do Senhor. A palavra vai dizer que ele separou alguns levitas e alguns homens para sair na nação de Judá, ensinando a palavra de Deus. Então, ele tinha essa preocupação. Não só isso, mas ele chama chefes de família, ele chama levitas, ele chama juízes, para começar a julgar o povo com a justiça. E o texto vai nos mostrar, lá no capítulo 18, que ele nomeou esses juízes e disse assim: olha, considerem atentamente aquilo que vocês fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor. Então, ele tinha esse cuidado de fazer tudo que agradasse a Deus. A vida dele está fluindo. Ele está no melhor momento de sua vida. Se você for estudar, você vê que ele deu, sim, alguns vacilos. Ele começou a fazer arrumações e acordos com um rei que andava fora dos padrões do Senhor, mas o Senhor o perdoou e ele continuou a jornada dele construindo uma história que agradava a Deus. Mas esse texto específico inicia nos dizendo o seguinte, que depois disso os moabitas, os amonitas, como alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Ele recebe a notícia que sobre Judá, sobre a sua nação, estava vindo 3 exércitos inimigos. 3 exércitos se juntam para invadi-lo. E a localização que o texto nos dá, nos mostra que ia ser um embate, ia ser uma emboscada, ia ser algo, um ataque surpresa. Era só um mar morto para atravessar e eles não teriam tempo de fazer absolutamente nada, de se preparar, de levantar os seus homens, de preparar a guerra. Eles seriam pegos de surpresa. Quantas vezes na nossa vida nós somos pegos de surpresa? Nós não temos tempo de nos preparar, nós não temos nem capacidade, nem habilidade, nem estratégia. Tem situações da nossa vida que a gente, de fato, não sabe como resolver. Não sabe como solucionar aquele problema. E é nesse contexto que nós vamos vendo o Senhor se mostrar um Deus de milagre. É nesse contexto que você vai vendo Josafá, um homem que queria agradar a Deus, um rei que estava governando o seu povo segundo os caminhos do Senhor, se posicionar. E o texto vai nos mostrar que a primeira coisa que Josafá faz é levantar um clamor ao povo e levantar um clamor ao Senhor. Primeiro, ele chama aquela nação para jejuar. Ele proclama um jejum coletivo e ele começa a orar. Quem não ouviu a mensagem da semana passada, eu não vou ter tempo de falar tudo, eu estou tentando resumir. Mas, por favor, leia esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 30. Ou vai lá no YouTube e procura a nossa palavra que está lá gravado. E você vai ver que o contexto, o conteúdo dessa oração
nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que Josafá começa a falar para Deus é reconhecer que Deus é um Deus soberano. E se Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus capaz de todas as coisas. Não há nada que seja difícil para o Senhor. Após reconhecer que Deus é um Deus soberano, ele começa a relembrar aquilo que Deus já fez. E essa é, queridos, uma estratégia maravilhosa. É você começar a lembrar do passado. Todas as vezes que o Senhor tirou você de uma situação difícil. Relembrar o que Deus fez no passado nos faz entender que Ele é o mesmo Deus do presente. Nada mudou. Nós, seres humanos, mudamos, mas Deus não muda. Deus continua com seus atributos imutáveis. Soberania, autoridade, força, poder, amor, bondade. Tudo isso é característica do Senhor. Não existe nada que a gente faça como ser humano que Deus vai fazer, vai deixar de ser bom. Ele é bom todo o tempo. Então, se você começa a relembrar, se você está passando por um momento difícil, começa a relembrar todas as vezes que Deus tirou você de situações. Que você reconhece que, de fato, foi a mão de Deus, que seria impossível ser por sua capacidade, por sua habilidade, por sua estratégia. Foi o Senhor. Ele relembra o que Deus já fez. E Ele relembra as promessas, aquilo que vem para o futuro. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor do que qualquer coisa que podemos viver agora. E Josafá faz isso, ele fala assim, olha, se mais uma vez acontecer de o exército inimigo nos invadir, lembra, nós levantamos um santuário, nós levantamos um altar para o Senhor para adorá-lo. E uma das perguntas que eu fiz na semana passada é isso, a sua vida é um altar? Você pode fazer da oração de Josafá a sua própria oração? Você tem levantado um altar para o Senhor, um santuário para o Senhor? E ele termina essa oração reconhecendo a sua fraqueza. E ele diz assim, olha, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz inúmeras vezes. Querido, se você sente forte, se você acha sempre que você tem que dar um jeito, então você não precisa do Senhor. Mas se você reconhece que você é alguém limitado, mas que Deus é ilimitado, se você reconhece que você é fraco, mas que Deus é sua fortaleza, é um grande palco para Deus começar a trabalhar na sua vida. E agora nós vamos começar propriamente a nossa mensagem. Josafá, ele faz essa oração e Deus responde essa oração. Você vai ver Deus respondendo essa oração dos versos 13 ao verso 20, nós vamos ler daqui a pouco. E ele começa a responder. E é interessante porque muitas das vezes nós fazemos orações ao Senhor, mas porque a gente não sente nada, a gente não sente um calafrio, um arrepio, a gente parece que está ali de bobo, falando sozinho, a gente começa a achar que a gente está só, que Deus não está nos escutando. E muitas das vezes essa é a grande questão. Nós não falamos porque nós achamos que o Senhor está ocupado demais para nos escutar. Nós achamos que Deus tem mais o que fazer, que o nosso problema talvez seja pequeno demais. E por isso a gente precisa dar os nossos pulos, dar o nosso jeito. E nesse texto, você vai ver o caráter de Deus respondendo a essa oração. Deus não deixa a gente no vácuo, a gente deixa as pessoas no vácuo. Me perdoe, querido, se eu já deixei você no vácuo. Às vezes eu faço uma resposta mental. Eu acho que eu te respondi. Aí depois a pessoa bota assim um monte de interrogação. Eu faço, o que a pessoa está falando?
Aí eu vou voltar lá na conversa. Mas Deus não é assim. E você começa a ver que Deus não deixa Josafá falar sozinho. E Deus tem as suas formas de falar. Deus tem as suas formas de falar. A palavra de Deus é uma das formas que Deus nos fala. Se você olha lá em 2 Timóteo 3,16, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução. Deus nos fala através da sua palavra. Eu creio que o Senhor falou nesse camp através da sua palavra. A palavra é suficiente, mas não é só a forma que Deus fala. Não é só através da sua palavra. Deus nos fala e nos responde através da sua criação. Eu estava lá no camp olhando aquela natureza ao redor e tantas coisas eu pude fazer analogia com a nossa própria vida. A palavra de Deus vai nos dizer que a natureza revela a glória do Senhor. Todas as vezes que você olha para a natureza, você vê, como eu falei aqui, o sol nascer, o sol se pôr. Não tem um dia sequer que isso falhe. Você vai vendo que Deus, Ele tem um controle. Ele é soberano. As estrelas, todas as coisas criadas servem para revelar. Deus também fala através de sonhos e visões. Eu não sei se vocês sonham e acham que é coincidência, mas Deus fala muito comigo através de sonhos. Deus continua falando da mesma forma. E Deus fala também através de pessoas. E às vezes, presta atenção nisso, às vezes Deus faz surpresas. Por isso que nós precisamos estar atentos. Às vezes Deus fala através de pessoas que você não espera. Às vezes não é a pessoa mais espiritual. Às vezes não é a pessoa que tem mais conhecimento teológico. Aí Deus, como Ele gosta de fazer umas coisas assim bem diferentes, aí Ele fala através de uma criança. Aí Ele fala através de uma pessoa sem instrução. Ele fala através de uma mãe dando um conselho. Eu falei com os adolescentes sobre isso. Porque nós estávamos falando sobre ser guiados pelo Espírito Santo. Eu falei, se você não consegue ser guiado pela voz dos seus pais, quem dirá pela voz do Espírito Santo de Deus? Porque os pais são autoridades sobre a sua vida. Se vocês não conseguem fazer comandos pequenos, simples, rotineiros, como que você acha que Deus vai guiar você? Se a voz audível, o berro que a sua mãe dá, você não obedece? Coisas simples. Deus fala através de pessoas. E aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus usando a vida de um levita. E não é tão comum assim você ver, porque nesse tempo aqui Deus usava os seus profetas. Mas a palavra do Senhor vem através de um levita. E vamos ler, porque eu quero mostrar para vocês alguns pontos que nós vamos tratar essa noite. Eu quero ler com vocês a partir do verso 13. Se puder ser projetado, por favor. E olha a resposta que o Senhor dá à oração de Josafá. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E essa é a resposta do Senhor para a oração de Josafá. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá
e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Fala aos corações, fala às mentes, traz a realidade de cada um, a realidade pessoal. Abre os ouvidos para que eles possam escutar a Tua voz. Em nome de Jesus. Que nós possamos escutar a voz do Espírito Santo essa noite. É isso que nós oramos, é isso que pedimos em nome de Jesus. Queridos, e da mesma forma que Josafá estrutura a sua oração, colocando essa oração em 4 pontos dos quais a gente pode fazer dessa oração a nossa própria oração. Nesse texto aqui, nesses pequenos versos, nós vemos através da boca de um levita, o Espírito Santo de Deus enchendo aquela pessoa e mostrando para aquela pessoa o que ela deve fazer frente ao ataque de um exército inimigo. Eu quero que você leve essas palavras para a sua própria vida hoje. O que é que você deve fazer diante de uma situação em que você não vê uma solução humana? Diante de uma situação que você precisa que a mão de Deus esteja estendida sobre você. A primeira coisa que Deus nos fala essa noite é uma advertência sobre escutar, sobre prestar atenção. O texto vai começar dizendo assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Escutem, prestem atenção. Será que Deus, de fato, está em silêncio? Será que Deus, de fato, não está falando conosco? Olha, uma das maiores dificuldades de trabalhar com adolescentes é o fato de fazer com que eles prestem atenção. Que eles fiquem quietos e eles prestem atenção na mensagem. Na hora de comer, está todo mundo feliz. Na hora de brincar, competir, está todo mundo feliz. Na hora de acordar às 5 da manhã, viu? Para ir ver o nascer do sol. Coisa linda. As mães e os pais podem acordar eles cedinho. Não, vamos todo mundo de pé para ver o sol nascer e aí já começar a faxina da casa antes de ir para a escola. Eles estão preparados, tá? Olha aqui, eles estão preparados. E nós também temos, como adultos, a mesma dificuldade de ouvir o nosso Pai. Nós achamos que Deus está em silêncio, que Deus não nos dá uma resposta. Mas será que Deus não nos dá uma resposta? Ou que nós estamos tanto focados no problema, nós estamos focados nas pessoas como se elas fossem a solução para os nossos problemas? Nós estamos vendo aquele exército enorme se aproximar, porque o texto vai nos mostrar que o exército era enorme mesmo. Olha, Josafá, na sua oração, ele fala: nós não temos força para esse exército enorme que vem contra nós. Quando Deus responde a Josafá, Deus responde dizendo assim: não tenha medo desse exército imenso que vem contra você. Então o negócio era cabeludo, era problemático. Ele estava diante de uma situação realmente difícil. Muitas vezes Deus quer falar conosco. Deus está falando,
mas nós não estamos prestando atenção. Deus nos fala, queridos, através de problemas repetitivos, sabia disso? É como um teste. Você não passa, vai repetir. Aí você não passa de novo, vai, volta. E mais uma vez. E você não está entendendo. Você não está entendendo que é Deus falando com você. Que Deus está usando situações para falar com você. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é que a gente precisa escutar, a gente precisa prestar atenção. Deixamos, muitas vezes, as pessoas, as distrações da vida, tirar o nosso foco do Senhor. Precisamos escutar a voz de Deus. E para escutar a voz de Deus, precisamos passar tempo com Deus. Alinhar o nosso coração a Deus. Precisamos afinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Você tem tido tempo com o Senhor? Você tem tido tempo com o Senhor? Você tem um relacionamento com o Senhor para ouvir a voz? Reconhecer a sua voz? Se você tem uma pessoa muito familiar e ela liga para você, ela não precisa nem dizer quem é. Ela pode ligar de um telefone de outra pessoa e você vai reconhecer a voz. Será que Deus está em silêncio ou você não está entendendo, você não está escutando, você não está prestando atenção? A segunda instrução que Deus nos dá para quando estivermos enfrentando situações difíceis é não ter medo. E é tão difícil dizer isso, porque é um processo até natural, é uma reação natural do nosso corpo. É ficar com medo, é sentir taquicardia, sentir o nosso coração acelerar. Muitas vezes nós ficamos paralisados por causa do medo, nós ficamos assim, totalmente amedrontados diante daquela situação gigantesca que aparece. E o Senhor vai nos dizer que nós não devemos ter medo. Mas depois, Ele vai dizer o motivo que nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo porque a pessoa de Deus está presente na batalha. E é essa a motivação que nos leva a enfrentar o medo. Tem uma pessoa que ela sempre fala assim para mim, vai com medo mesmo. Eu falo assim, nossa, mas isso daí me dá medo. Aí a pessoa fala, vai com medo. Vai com medo. E eu aproveito para dizer para vocês essa noite, vai com medo. Entendendo que Deus está presente na situação. Deus não abandonou o barco, Deus não nos deixou sozinhos. Deus fala isso para Israel no Antigo Testamento, mas é o mesmo Deus que fala isso no Novo Testamento e é o mesmo Deus que fala isso hoje. Você lembra quando Jesus dá a grande comissão para o seu povo, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, lá em Mateus 28, e ele fala assim, eu estarei contigo. Vocês podem fazer a obra. Vocês podem cumprir a minha missão, que eu estarei sempre com vocês. Hoje, eu estarei com vocês amanhã. Eu estarei com vocês quando? Até o fim dos tempos. É isso que diz a palavra do Senhor. E olha só, as próprias palavras de Jesus falam assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, dos versos 16 a 18. O Senhor está conosco. Nós temos a presença de Deus, é por isso que nós não devemos temer. A nossa grande realidade é que nós não estamos sozinhos. E Deus se manifesta, queridos, através de tantas pessoas. Deus se manifesta a sua presença através da vida da igreja.
através da vida dos irmãos, através dos familiares, através, muitas vezes, do nosso patrão lá no trabalho, dos nossos colegas de trabalho. A presença de Deus, ela é real nas nossas vidas. Primeiro, a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos ficar atentos, prestar atenção. Segundo, que nós não devemos ter medo. Terceiro, o texto vai nos dizer que essa batalha não é apenas sua, que essa batalha é do Senhor. Queridos, você sabe que Deus, Ele tem interesse em que a sua vida seja próspera, em que sua vida seja abundante. E essa é uma promessa que Jesus fez. Que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E essa palavra prosperidade está muito conectada à vida financeira, mas não é isso que Deus fala quando Ele usa a palavra prosperidade. Prosperidade bíblica é você cumprir de fato tudo o que foi destinado pelo Senhor para que você cumpra. Então você vai ter sucesso em tudo que o Senhor mandar você fazer. Agora, se você for fazer o que Deus não mandou você fazer, aí Deus não tem parte com isso. Mas se você ouviu a voz do Senhor e você foi guiado por essa voz, a batalha não é sua, significa que Deus nunca permitirá que algo venha sobre a sua vida que você não seja capaz de suportar. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. A palavra grego, peirasmos, ela serve tanto para tentação quanto para provação. Tentação é quando nós somos instigados para pecar. E isso não é o Senhor que faz, é a nossa própria carne. É a nossa própria natureza pecaminosa. Já as provações é teste de fé. Olha o que a palavra de Deus diz. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. É como uma escada, presta atenção, é como se fosse uma escada. Escada que ninguém gosta de subir, mas que o Senhor coloca para nós, para que nós possamos alcançar o caráter de Cristo. Esse é o objetivo final do teste de fé. Veja o que a palavra diz, Romanos 5, 3 a 5. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o objetivo, tanto da tentação, quanto da provação, é fortalecer a sua fé e fazer você mais parecido com Jesus. Nós, muitas vezes, não gostamos de passar por nada difícil. Mas se você for olhar em termos práticos da sua vida, nada você consegue sem esforço. Se é academia, é um negócio meio maluco, né? Esse negócio da gente pagar para ir lá fazer força. Eu fico pensando, né? Toda vez que eu vou, ligo meu carro, aí vou de carro até a academia para chegar lá fazer esteira. Eu fico pensando, esse negócio não tem muita lógica, né? Não era mais fácil ir caminhando e voltar e pronto. Mas a gente precisa fazer esforço, Deus sabe disso. Então, Deus faz isso através do Espírito Santo. Não é uma capacidade que vem de você, mas é uma capacidade posta em você através do Espírito que habita em você. Então, muitas vezes, aquilo que você já deve ter vivenciado isso, que tem determinadas situações que não abalam mais você. Por quê? Porque você já passou uma vez, não conseguiu, ficou naquela peleja, passou outra vez, mas agora você já aprendeu o que Deus vai fazer. Você já teve a experiência de vida para saber que Deus está nesse negócio e que Deus vai fazer você superar. Eu espero que você já tenha tido essa experiência. Então, quando você chega a um determinado nível de maturidade,
o Senhor coloca um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Eles são pequenininhos, a gente vai dando tarefas simples, né? O Luca pega a fraldinha dele, o meu netinho, e ele já joga no lixeiro. Mas ele ainda não consegue se limpar sozinho. Aí ele vai crescer. Aí vai ser dado mais uma tarefa para ele. Aí ele vai ficar maior, aí ele vai ficar rapaz, aí ele vai começar a trabalhar. É assim que Deus faz. Olha, não é à toa que Deus é chamado Pai. E nós somos seus filhos. Deus vai fazendo a gente caminhar um pouquinho mais, e ficando um pouquinho mais forte, e ficando um pouquinho mais capacitado pelo Espírito, e ficando mais parecido com Jesus. E esse trabalho do Senhor, ele não se acaba na nossa vida, nós estamos em obra sempre. Até o Senhor nos buscar, ou até nós irmos ver a face de Deus, o Senhor está trabalhando isso em nossa vida. Então, a batalha que você está enfrentando, a situação, o problema que você está enfrentando, não é porque Deus esqueceu de você. Não é porque Deus está ocupado. Não é porque Deus não se importa, ao contrário, é o amor do Pai querendo que algo seja trabalhado na sua vida. E esse algo chama-se fé. Fé. É a fé que faz as coisas se moverem no mundo espiritual. É através da fé. E o quarto e a última instrução que o Senhor nos dá. A palavra do Senhor fala para Josafá o seguinte: tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento. Mais uma vez, tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento. Muitas vezes nós achamos que descansar é ficar imóvel. Eu estou descansando no Senhor, não estou fazendo nada. Eu estou descansando no Senhor e Ele vai resolver tudo. Não. Descansar no Senhor é saber que Ele tem o controle, mas estar atento a ouvir sua voz e ser guiado pela sua voz. Então você descansa porque você se move de acordo com a voz do Senhor. Se Ele fala, vai para a direita, você vai para a direita. Se Ele fala, vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Ele disser agora, você para. E se você não escutar nada, você precisa buscar mais e mais e mais. Ouvir essa voz. O verso 16 vai nos mostrar que Deus dá comandos específicos. Comandos específicos sobre tempo, sobre lugar e sobre as ações necessárias. Tá? Por favor, põe o verso 16. O texto vai dizer assim: amanhã, tempo. Desçam contra eles, ação. Eles virão pela subida de Ziz, local. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Queridos, Deus vai dando a direção, e quando você olha a resposta de Deus, quando você olha a resposta de Josafá, a voz de Deus, você percebe que Josafá começa a fazer exatamente como Deus ordenou. Olha, se a batalha não é dele, se a batalha é do Senhor, talvez Josafá pudesse dizer: olha, eu já orei, eu já jejuei, Deus já falou, Deus disse para eu não ter medo, e que essa batalha não é minha, é do Senhor, agora não tem nem mais o que eu fazer. Pronto, agora sim, agora é sentar e esperar. Mas Josafá, ele não permanece imóvel a esse comando de Deus, e ele começa a se mover diante dessa palavra específica que o Senhor dá para ele. Eu queria ler com vocês dos versos 18 ao 26, que diz o seguinte: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor.
Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Eu não sei se você conseguiu entender o que Deus fez nesse lugar. 3 exércitos, um lutou contra o outro, depois o outro contra o outro. E eles chegaram lá e só encontraram cadáveres. Mas não só cadáveres, mas também as riquezas, tantas riquezas, que eles foram incapazes de levar para casa tudo isso. Mas eu quero focar aqui nesse tempo sobre o posicionamento que Josafá faz. A voz do Senhor manda ele permanecer firme e ele se posicionar. E a primeira coisa que Josafá faz é se prostrar diante da voz de Deus. Ele ouve aquela palavra, ele crê naquela palavra, ele não deixa o medo tirar essa palavra dele. Presta atenção nisso, porque às vezes o medo rouba de nós a palavra que foi lançada sobre a nossa vida, porque a gente vê que está tudo muito difícil, está tudo muito complicado, e você pensa assim, de repente, eu até entendi errado, não é essa a direção que Deus me deu. Mas não, o que ele faz? Ele ouve a voz do Espírito Santo através do levita e ele crê nessa palavra, ele se prostra, ele adora e ele começa a louvar. Você consegue entender isso? Antes dele sair para guerrear, antes dele sair do lugar, antes dele sair com o exército, ele começa a adorar a Deus, entendendo que a batalha já estava ganha. Ele levanta a voz. E eu creio que, de fato, essa adoração de Josafá não é somente, que já é muita coisa, porque ele sabia que ele ia ganhar a batalha. Mas você já parou para entender, para pensar sobre o quanto é poderoso um Deus que tem tantas atribuições, um Deus que é maravilhoso e soberano, ele parar e ele falar com você? Então, só o fato de você ser escutado por esse Deus já é motivo suficiente de você adorá-lo. Nós adoramos a Deus, queridos, não é pelo que Ele nos dá, mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é, porque Ele é digno de adoração. Josafá, ele começa a adorar antes de qualquer batalha ser ganha. E ele se posiciona. E ele faz 2 coisas antes de sair propriamente para a batalha.
Primeiro, ele faz uma chamada de fé. Cadê os líderes das casas? Levanta a mão para eu ver. Você é líder da casa, levanta a sua mão. Cadê? Estou vendo poucos homens levantando a mão. Aí, tem mulheres também levantando a mão. Não é verdade? Às vezes a gente precisa, chamar as pessoas para crerem conosco. Josafá, ele faz um chamado de fé para o seu povo. Faz um chamado de fé. Ele que estava com medo. Ele que era o responsável por aquela nação. O responsável. Ele diz assim: escutem-me, Judá. E o povo de Jerusalém: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. A pergunta que eu faço para você é: será que esse não é o momento de você chamar a sua família, reunir todo mundo na sala e dizer assim: olha, nós precisamos ter fé no nosso Deus. Nós precisamos nos posicionar juntos. Não adianta eu crer sozinho. Eu preciso que vocês creiam comigo. Eu preciso que vocês tenham fé. Chama a família. Chama o teu povo. Começa a orar. Começa a jejuar. Começa a adorar. Antes de ver a resposta final do Senhor. Chama o teu povo para ter fé. Josafá, ele faz esse chamado de fé. E quando ele forma o seu exército, ele coloca à frente do exército levitas, cantores, louvando a Deus, antes mesmo da batalha começar. Você imagina, está na guerra. O exército enorme, na frente da batalha, na frente ali, do exército. Está a banda tocando. Té, té. Algumas vezes, nós vemos esses posicionamentos na nação de Israel. A importância da adoração e do louvor na nossa vida. Eu preciso concordar com Cassiane. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. O louvor invade os céus. Olha isso. Você não pegou nada, pega essa parte. Quando começaram a cantar, verso 22, e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos de Monte Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor começou a batalha. O Senhor começou a se mover. O Senhor começou a se mostrar presente como um Deus forte, como um Deus soberano, um Deus que resolve, que dá a resposta final para o seu problema. Será que não é momento de nós guerrearmos, não com armas naturais, mas com armas espirituais, através do nosso louvor e da nossa adoração? Que tal, a partir de hoje, você se posicionar e, ao invés de gritar, de esbravejar, de se rebelar, de murmurar, você louvar? Ao invés de murmuração, louvor. Ao invés de reclamação, louvor.
Ao invés de gritaria, de decepção, de frustração, louvor. O Senhor começa a se mover. E o que é impressionante desse texto é porque nós vemos em vários outros textos o Senhor colocando a sua mão e as pessoas ganhando as batalhas. Mas especificamente nesse texto, Deus agiu por conta própria. Não foi preciso Josafá fazer nada, a não ser seguir a voz do Senhor e se mover. Eu queria que você ficasse em pé. O Senhor, Ele espera ser louvado. O Senhor espera ser adorado, para Ele começar essa batalha. Eu queria finalizar lendo mais um pouco do texto. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor o enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações. Todas as nações ficaram sabendo dos feitos do Senhor e o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é forte. Como não existe nenhum Deus como Ele. Quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Uma guerra que começou no templo, com oração e com jejum, e uma guerra que se finaliza no templo, com adoração, com alegria e com paz. Se você olhar as palavras-chave desse texto, é busca pelo Senhor, adoração, obediência, milagres, alegria, adoração mais uma vez, paz. É isso que o Senhor tem para nós. Alegria e paz. E tem uma pergunta que Josafá faz logo no começo, no verso 7. Grave esse verso. Verso 7. Não é difícil de gravar. Que ele diz assim, na oração dele: não és tu que dominas sobre todas as nações? Na oração dele ele fala: Senhor, essa terra aqui foi o Senhor que nos deu. O Senhor já expulsou uma vez. Nós aqui estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor. E não é o Senhor quem domina sobre todas as nações? E essa pergunta, que é retórica, na verdade, é respondida no final. Sim. Deus diz: sou eu, sim, que domino sobre todas as nações. Sou eu, o Deus que domino, que governo todas as coisas. Sou eu, sim, o Deus que vai batalhar essa guerra por você. Sou eu, sim, que sou o dono da sua vida. Sou eu, sim, que não deixo ninguém tocar na sua vida.
Sou eu sim que acabo, que extermino com o inimigo que está tentando destruir a sua vida, que está tentando destruir a sua fé. Levante a sua voz, por favor. Não murmure mais, não reclame mais. Comece a adorar. Deus colocou no meu coração um texto agora e eu quero finalizar esse tempo. O texto diz assim, Isaías 43. Receba essa palavra para você. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que formou a Israel: não tema, pois eu os resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações, em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você, direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e quem fiz. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Nós vamos declarar que o Senhor, até o final dessa série de mensagens, vai responder os questionamentos que você tem feito em seu coração. Às vezes são coisas que você não quer falar para as pessoas, você não quer expor, porque dói. Você se sente envergonhado, você se sente fracassado, você se sente humilhado. Mas você saiba, nessa noite, tenha certeza, não deixe o inimigo roubar isso de você, que Deus tem promessa para a sua vida. Você não está sozinho. Levante a sua voz em adoração, como Josafá fez, e comece a declarar: eu sei que o Senhor vai me dar vitória, em nome de Jesus.